O erro que o Inter cometeu no contrato de Bernabei, a busca por 200 milhões de reais e alguns bastidores sobre a saída do técnico Eduardo Cudê. Você confere tudo isso aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional nesta terça-feira, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal. Estou aqui na PUC, do lado de fora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom, pessoal, dando sequência a essa semana que é de entrevistas do presidente Alessandro Barcelos. Ontem ele deu entrevista aqui na Bandeirantes, hoje deu uma entrevista pela manhã na Rádio Grenal e tem uma entrevista ainda à noite na Rádio Gaúcha. Bom, pessoal, algumas questões importantes que foram abordadas pelo presidente Alessandro Barcelos. Eu começo com o técnico Eduardo Cudê, porque mais uma vez o presidente foi questionado sobre a saída do Cudê, como já havia falado ontem na Rádio Bandeirantes, mas ele deu um detalhe a mais sobre a multa e como se deu o processo de saída do Cudê. O presidente ele deixou muito claro que o Cudê foi demitido pelo Internacional. Mesmo já tendo falado isso algumas outras vezes, é importante reafirmar essa informação, porque muito se debateu, né? Se de fato o Cudê havia sido demitido, se havia chegado a um acordo, por exemplo, com a direção e havia saído de comum acordo. Mas não, ele foi demitido e o Inter, inclusive, está pagando a multa rescisória do Cudê, que o presidente confirmou é de 3 meses de salário. Então o Inter ainda, quando demitiu o Cudê, tinha 5 meses a pagar ao treinador até o final do contrato. O contrato do Cudê iria até o final desse ano, mas o Inter fez um acordo, sentou com o treinador e acertou o pagamento de 3 meses de salário. Então o Inter, digamos, economizou 2 meses de salário, esse que foi o acordo feito pela direção no momento da saída do técnico Eduardo Cudê, que até não está empregado no momento, mas vem recebendo aí do Internacional, recebe, na verdade, 3 salários do clube gaúcho ainda em relação à sua saída do clube. Bom, pessoal, quero falar agora sobre Bernabei, lateral esquerdo que é destaque do time do Internacional, vem recebendo muitos elogios, é um jogador que já tem muitas participações em gols, tem 2 gols, 2 assistências já no Internacional e era um jogador completamente arquivado pelo Cudê. Ainda ontem, na entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, o presidente havia dito que essa escolha do Cudê pelo René e não pelo Bernabei era meramente uma questão tática, que o Bernabei ele era um jogador mais ofensivo, o Cudê gostava de jogar com o Bustos mais adiantado pela direita e o René era o cara que segurava um pouco mais, fazendo a função até de terceiro zagueiro em alguns momentos. Essa é a explicação que o próprio Cudê dava aos dirigentes do Inter quando eles questionavam a não utilização do Bernabei no elenco colorado. Bom, passou o tempo, o Roger chegou, utilizou o Bernabei já desde o primeiro jogo, entrando no segundo tempo, e desde então ele vem sendo titular com o René, nesse caso sendo praticamente também completamente arquivado. Mas teve um erro neste negócio e eu quero falar sobre isso aqui no canal. O Inter, quando contratou o Bernabei, pessoal, estava no final da janela de transferências. O Inter, aliás, anuncia o Bernabei no último dia da janela, que é o dia 7 de março. O Inter estava naquele momento numa correria para fechar com mais um lateral esquerdo. Surgiu o nome do Bernabei, que era um nome até diferente em termos de características do que o Inter buscava naquele momento, buscava um lateral até mais parecido com o René, mas surgiu a possibilidade do empréstimo do Bernabei com o Celtic da Escócia. O Inter foi lá, fechou rapidamente a negociação. E qual foi o erro deste negócio admitido pelo presidente Alessandro Barcelos? O Inter fechou o negócio mesmo sabendo que o passe fixado desse contrato era muito alto, que o valor era muito alto e possivelmente o Inter não teria condições de pagar esse valor ao final do contrato de empréstimo. Isso foi admitido hoje pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista concedida à Rádio Grenal, que por conta
da pressa para fechar o negócio, a janela estava fechando, o Inter foi obrigado a fazer essa aposta. Bom, a gente vai pegar um jogador por empréstimo até o final do ano, mas que a gente não vai conseguir manter muito possivelmente para a próxima temporada, porque é um jogador muito caro e isso está estipulado em contrato. Bom, mas aí vocês vão me falar, bom, Souza, então não tem solução, Bernabei vai deixar o Inter ao final do contrato de empréstimo. Não é bem assim, a situação, segundo o presidente, mudou. O Celtic já contratou outros laterais esquerdos, o Bernabei, se voltasse para lá hoje, seria a terceira, quarta opção para a lateral esquerda, e a situação dele mudou também no Internacional. Ele passou de um reserva não utilizado para um titular absoluto com muito destaque. Então isso, claro, está sendo utilizado pelo Internacional nas conversas com o clube escocês para ficar com o jogador na próxima temporada. Inclusive, o presidente disse e reafirmou isso nessa entrevista, que o Bernabei está muito feliz em ficar aqui no Internacional, está muito contente jogando no futebol brasileiro e no Internacional, e que isso é algo importante na negociação, que o Inter pode sentar com o Celtic e achar um valor comum para que o Bernabei possa ficar aqui em Porto Alegre. E acrescentando, pessoal, a informação que eu já trouxe aqui no canal, mas que tem tudo a ver com o tema desse vídeo, que é a informação de que a multa estipulada para o Inter comprar o Bernabei ao final desse contrato de empréstimo, ela bate no valor de 10 milhões de euros. Então, realmente é um valor inviável. O Inter vai tentar sentar com o clube escocês, tentar baixar essa pedida para um valor muito menor para que possa ficar com o jogador. Então, essa é a ideia do Inter em relação a isso, as negociações que devem se encerrar apenas ao final do Campeonato Brasileiro. Esse é o prazo colocado pelo time escocês para voltar a negociar com o Internacional. Bom, pessoal, fechando aqui o vídeo com uma informação também muito importante que foi trazida pelo presidente Alessandro Barcelos. O Inter está em busca de 200 milhões de reais. E eu vou explicar essa história. Vocês lembram do projeto de debêntures, que é um tema sensível, um tema complicado até para explicar para o torcedor, até para a gente entender é um pouco complicado. Mas o projeto está tramitando já no Conselho Deliberativo do Internacional. Outros clubes já estão fazendo movimentos parecidos, é o caso, por exemplo, do São Paulo, é o caso do Atlético Mineiro. Outros clubes também estão fazendo isso. Quer pegar, pessoal, esse investimento, que no caso do Inter é de 200 milhões de reais para o pagamento de dívidas. O Inter hoje tem uma dívida na casa dos 700 milhões de reais. Então, esse projeto de debêntures busca esse investimento para que essas dívidas possam ser pagas. Então, o Inter busca um apoio no mercado, busca investimento externo para pagar as suas dívidas. Isso é muito importante. O Inter não vai ter 200 milhões, por exemplo, para investir no time? Não, para o pagamento de dívidas. Mas isso indiretamente ajuda também na formação do time, porque o Inter, a partir desse dinheiro que entra para sanar algumas dívidas, pode guardar mais dinheiro do seu orçamento, da sua receita, para fazer esse tipo de investimento no futebol. Então, isso com certeza, de uma forma ou de outra, ajuda no futebol do Internacional. O presidente também, pessoal, foi claro na entrevista da Rádio Grenal, para que o torcedor não espere grandes investimentos na próxima temporada, mesmo o Inter estando na Libertadores. O presidente foi bastante cauteloso também nesse sentido. O Inter não deve fazer grandes contratações. Tem o impacto da enchente, que além das questões de estádio, CT, teve um prejuízo financeiro muito grande do Internacional, mas tem uma questão também em relação a sócios. O Inter estava numa crescente de sócios e acabou sendo interrompida por conta das enchentes. Então, tudo isso impacta na próxima temporada. O Inter não deve fazer grandes movimentações no mercado de transferências. Bom, pessoal, esse foi o vídeo trazendo atualizações sobre o Internacional. Lembrando que o Colorado está de folga até quarta-feira, até amanhã. Volta a treinar apenas na quinta-feira, já pensando no Clássico Grenal do dia 19 de outubro no estádio Beira-Rio. Peço para que você deixe o seu like nesse vídeo
se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu volto num próximo conteúdo para falar com vocês aqui no YouTube. Valeu!